Oi, místicos e místicas desse canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tô aqui gravando nesse lugar maravilhoso chamado Florianópolis, né? E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre como que foi a minha jornada com o tarô e como que essa relação me ensinou sobre segurança, sobre autoconfiança e principalmente sobre uma crença que eu ainda trabalho, mas que ficou muito evidente quando eu comecei a trabalhar com o tarô, que era a crença de não merecimento. Sim, quando eu comecei a trabalhar com o tarô, primeiramente deixa eu contar o começo dessa jornada, né, gente? Antes de eu começar a trabalhar com o tarô, eu fiz um curso, né, de Reiki e eu coloquei na cabeça que eu iria trabalhar somente nessa área, né, das terapias holísticas, do Reiki, e que eu não ia trabalhar com o tarô. Eu negava o tarô, assim, ó, até o último. E engraçado, né, hoje o tarô realmente é a minha maior conexão e é, assim, a área que me trouxe muitos novos clientes e me trouxe essa conexão também com as pessoas que hoje me acompanham, né. E quando eu comecei, né, eu falei: "Não, eu só vou trabalhar com reiki e não vou ler tarô". Mas por quê? Porque isso me trazia um desconforto relacionado à minha falta de confiança, né. Então quando eu comecei nessa área das terapias, logo depois eu comecei a trabalhar com tarô, acho que foi uns 6 meses depois eu comecei a trabalhar com o tarô. Mas, assim, eu falava: "Eu só vou ler para se aparecer alguém, eu não vou divulgar, né, eu não vou me empenhar nessa área". E foi quando começou muitas pessoas a me procurar, né, eu abri para um me indicou, fui abrindo para outras pessoas, mas eu me sentia muito insegura. Por mais que eu tinha feito curso, por mais que eu tinha, estudado e estava sempre estudando, até hoje eu estudo, né, eu senti insegurança, mas essa insegurança não era uma insegurança do começo, e hoje eu percebo isso, né, com o meu autoconhecimento e minha autoobservação e autoanálise, eu percebo que tinha a ver com o meu merecimento, né. Então eu e também, né, com essa questão de às vezes achar que tinha que salvar quem chegava até o meu trabalho, de achar que eu tinha que falar toda a vida da pessoa ali, e depois com o tempo a gente vai compreendendo que não é assim que funciona, né. Então, o tarô ele chegou na minha vida e eu tinha muito essa questão do merecimento, né. Eu achava que não era capaz, que não conseguiria, né, eu achava que as minhas previsões não estavam sendo assertivas, né. Quando não vinha feedback, meu dia acabava, eu ficava muito mal, assim, achava que o valor do meu trabalho estava agregado àquilo, e eu fui trabalhando essa construção em mim. E depois eu percebi que isso estava totalmente ligado com a minha crença de merecimento. Eu achava que eu não merecia, né. Então eu achava que eu não merecia, ser vista, eu achava que eu não merecia trabalhar com o tarô, né, eu achava que eu não merecia ter retorno dos clientes, né. Então tudo isso estava interligado e isso foi uma construção, né, que começou lá no comecinho, quando eu comecei a atuar com o tarô, e me trouxe tanta base, foi tão, assim, especial, e por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui. Porque às vezes você tá começando em alguma área, né, você tá querendo se dedicar a algo novo, ou até mesmo a um curso, uma graduação, uma especialização dentro da área que você trabalha hoje, e às vezes você pensa: "Ai, mas será que isso é pra mim?", né. Quando a gente pensa isso, quando a gente vem essa frase na cabeça, é porque de alguma maneira a gente está se limitando, achando que isso não é pra você, e às vezes aquilo tá conectado com quem você é. Então por isso que é importante a gente se conhecer. Eu mesmo com desconforto, eu enfrentei aquilo, e se eu não tivesse enfrentado eu não estaria aqui hoje, né. Até porque eu atuei muito pouco com o reiki, né. Meu maior Assim, meus maiores atendimentos, meu carro-chefe sempre foi o tarô, agora é o tarô e a radiestesia, né, mas eu precisei passar por esse processo para hoje ter confiança de atuar com outras áreas também, sabe. Então esse vídeo, assim, ele é específico para quê? Para que você, hã, entenda que mesmo quando você vai fazer algo que você já está dentro da área ali, você vai fazer uma especialização, um curso, você vai subir de nível, vai vir os desconfortos. Pode ser que você vai achar que não merece, né,
pode ser que você vai achar que não é capaz, pode ser que você vai pensar que você não vai conseguir, né, pode ser que você vai se diminuir de certa maneira, né, ou então pode ser que você vai, até pensar em desistir, né. Mas isso vem também de um lugar de você olhar e pensar: "Nossa, aonde isso vai me levar?". Às vezes é um medo também da onde aquilo vai te levar, é o medo da expansão, o medo do crescimento, a gente tem medo daquilo que vai trazendo essa expansão pra gente, o que que a gente acaba fazendo às vezes? Resistindo, né. Se eu não tivesse tido esse medo lá no começo, essa insegurança e essa resistência, talvez eu tivesse tido muito mais resultado antes, mas eu precisei passar por isso para estar aqui hoje contando para vocês e impulsionando vocês, né, para que você, hã, não se limite em relação a se desenvolver numa nova área, se desenvolver num novo curso, né, se desenvolver numa especialização, não se limitar em relação a isso. Mesmo com desconforto, não desistir e ir em direção a isso, porque o primeiro passo é o mais desconfortável, mas a partir do momento que você começa a caminhar, que você começa a se conhecer, você começa a perceber as tuas sombras, coisas sobre você, aquilo te traz um ensinamento tão grande. Aprender o tarô, abrir tarô, ler o tarô, para mim trouxe uma segurança e um aprendizado tão grande sobre mim mesma, né. Trouxe um aprendizado tão grande para mim sobre responsabilidade, sobre resiliência, né, sobre expansão, sobre enfrentar os desconfortos, mesmo com medo, mesmo, né, achando que aquela pessoa poderia procurar uma outra taróloga que seria muito mais experiente, e aquela pessoa queria o meu atendimento e tá sendo atendida por mim até hoje, sabe. Então eu comecei a perceber que, cara, isso é o meu medo e a minha carência de merecimento em relação ao mundo, não o que o outro está vendo de mim, né. Então muitas vezes eu atendia super insegura, e a pessoa vinha e falava: "Tainá, amei a tua leitura, nossa, fez total sentido para mim". Então assim, é muito sobre como a gente se enxerga. Então é de fazer esse trabalho interno, sabe. Então eu tô com medo por quê? Por que que eu acho que não é pra mim? Será que não é pra mim mesmo? Ou eu tô com medo do que isso vai proporcionar pra mim na minha jornada, no meu crescimento, né, no meu desenvolvimento, né. Então é tudo isso que, de alguma maneira, pode trazer pra gente. Então, eh, sobre a gente compreender que mesmo nos desconfortos a gente está crescendo, né. A gente sempre fala da borboleta, né, que para ela sair do casulo ela tem que, né, fazer todo um esforço ali, e isso é desconfortável para ela, né. Tem várias transformações da natureza que mostram pra gente que esse crescimento às vezes vai vir com um pouco de desconforto, mas a gente não pode resistir. Já pensou se a borboleta resistisse, né? Então, que a gente possa também observar isso e entender que, às vezes, o medo, a resistência, aquela dor no corpo, pode ser que você sinta dor no corpo, pode ser que venha várias, alternativas para você fugir daquilo, né, aquele método de fuga. Então pode ser que doa os teus ombros, o teu estômago, você fique desconfortável, você acha que tem algo errado e não é para você fazer. E às vezes é bem pelo contrário, o teu corpo está se sentindo ameaçado porque você está com medo. Então ele quer de certa maneira, o teu cérebro está falando: "Precisamos nos proteger". Mas esse medo não vem de um lugar de ameaça, esse medo vem de um lugar de desconforto do desconhecido. O teu cérebro não vai querer que você encare desconhecido. E no meu caso, desconhecido era o tarô. Então eu espero que essa minha experiência possa também trazer para você alguns insights, né, e que se você está começando algo, não desista, né, vai até o fim, mesmo que depois você fale: "Ai, realmente eu me desenvolvi, mas não é para mim, não gostei, não vai me agregar", mas eu tenho certeza que se você enfrentar esse medo, essa pequena resistência que vem de querer fugir, de não querer enfrentar, porque você vai ter que se desenvolver, você vai ter que se desafiar, você vai ver o quanto você vai crescer e expandir internamente e também você vai sentir essa segurança de: "Nossa, olha só, eu ultrapassei um desafio que para mim parecia tão, grande, né, eu fiquei com tanto medo e agora olha onde eu tô". Combinado? Então bora se desafiar e que o medo depois vire coragem.